Olá, pessoal, é um grande prazer estar aqui. Eu me chamo Ian, sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do programa de Linguística, né, na gramática teoria gerativa. Olá, pessoal. Olá, pessoal, eu me chamo Ian, sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Minha orientadora é Isabela Lopes Pederneiras, faço mestrado em Linguística, essa mesma universidade, e hoje eu vou apresentar o meu trabalho, que é a estrutura argumental das construções tópico-sujeito à luz da cartografia sintática, uma proposta para o ensino. Bom, na verdade, esse trabalho ele nasce a partir da necessidade de se estabelecer uma diferença entre duas categorias, né? Primeiro é o tópico e o sujeito, que comumente, quando a gente abre uma gramática tradicional, as conceituações, as definições que se dá para sujeito, muitas das vezes está ancorada, né, nas características do tópico da sentença, né, que veremos à frente do que se trata. Então, a gramática tradicional, ela muitas das vezes ela mescla, né, ilimitadamente definições sintáticas e semânticas para o sujeito, né? E aí, quando a gente vai ver, quando a gente vai tentar transportar essa definição para a sala de aula, a gente vê que muitas das vezes elas são incoerentes e inconsistentes, uma vez que os exemplos que nós temos na língua não bate com a definição dada pela gramática tradicional. Então, é de suma importância que nós lancemos mão de uma ferramenta, né? E, sobretudo, quando a gente vai aplicar na educação básica, que seja consistente e coerente, né? Para que não haja confusões de definições pouco precisas quando a gente vai dar aula no ensino fundamental 2, sobretudo, que é quando essa matéria, né, sujeito, termos essenciais da oração é aplicado na sala de aula. E a cartografia sintática ela entra como um importante programa de pesquisa que, na verdade, vai assegurar que a estrutura da sentença, aquela de 86, né, defendida, assumida por Chomsky, vai ser muito mais articulada como se pensa. Então, na própria estrutura da sentença, haveria uma projeção específica para tópico e para o sujeito, e, portanto, eles são categorias totalmente distintas. Bom, e aí os objetivos são, primeiro, demonstrar que a gramática tradicional ela peca, né, ao tentar definir a partir da mescla de os critérios sintáticos e semânticos, ilimitadamente, o sujeito da sentença. Então, primeiro ela vai dar um critério sintático, depois o semântico, e muitas das vezes esses critérios eles são confusos. O segundo objetivo é explicitar um pouco a teoria gerativa de Noam Chomsky, uma vez que a cartografia sintática ela é um programa de pesquisa que nasce a partir da teoria gerativa. Também vamos discutir a relevância do programa cartográfico para a temática, uma vez que ele vai elucidar para a gente que há uma projeção funcional específica para tópico e para o sujeito da sentença, né? E também vamos tentar promover uma reflexão acerca da aprendizagem linguística ativa, que é uma ideia, uma proposta da professora Heloísa Pilate, né? De como a gente pode transportar todas essas formulações, né, linguísticas formais da academia para a educação básica. Então, a fundamentação teórica ela se assenta, sobretudo, na teoria gerativa, né, de Chomsky, uma vez que ele, na verdade, proporcionou uma revolução cognitivista, né, na metade do século, né, uma vez que ele vai afirmar que o aluno ele já possui uma gramática internalizada. Na verdade, não só o aluno, como todos os seres humanos já nascem com um órgão biológico, né, que o possibilita, né, que o potencializa adquirir uma língua. Na verdade, essa gramática que depois vai ser desabrochada no ser humano, ela vai ser articulada de duas formas. Primeiro, que a gente, de fato, já nasce com um órgão propício para adquirir linguagem, uma
uma gramática específica. No entanto, é importante, é de suma importância que a pessoa esteja inserida num dado contexto linguístico, né? Então, na verdade, é a união de duas coisas para formação da gramática. Primeiro, o órgão biológico, que qualquer pessoa nasce, ou seja, independente de sexo, de localidade de nascimento, a pessoa já nasce com aquele órgão, né, que ele vai chamar de faculdade da linguagem, determinado na biologia. No entanto, a gente precisa receber input, ou seja, dados linguísticos do ambiente para que ele entre em contato com aquele órgão e assim o resultado seja uma gramática. Então aí a gente já nasce com uma com uma gramática internalizada. E isso vai totalmente de encontro ao que a gramática tradicional, ou até mesmo os professores que adotam a gramática tradicional nas salas de aulas, pensam. Por quê? A partir daí, o professor ele não vai ensinar uma gramática para o aluno, uma vez que esse aluno ele já chega na escola com um bom arcabouço gramatical. Na verdade, o papel do professor seria, então, externalizar, né? Deveria explicitar o conhecimento que aquele cidadão já possui. E isso deve ser considerado, sobretudo, na relação de ensino-aprendizagem, né? E aí, o programa cartográfico também é um programa de pesquisa que é super importante nessa minha pesquisa, uma vez que ele vai determinar que o sujeito tópico, que é o grande problema que a gente enfrenta quando a gente vai dar aula, né, sobretudo para o sétimo e oitavo ano, que eles são coisas distintas. E, portanto, muitas das vezes essas definições que as gramáticas tradicionais, como do Bechara, como do Rocha Lima, dão para o sujeito e o tópico, eles acham que é a mesma coisa, gera confusão quando a gente vai analisar dados da língua. Então, a nossa fundamentação teórica está ancorada na teoria gerativa e no programa cartográfico, RISE, sobretudo, em 97, que é um precursor, né, dessa periferia esquerda da sentença, que é onde comumente se tem o tópico da sentença ou o foco da sentença. Bom, e aí, quando a gente abre um material de Rocha Lima, né, a gente vai ver que ele dá uma certa definição para o sujeito, né? O ser sobre o qual se faz uma declaração. No entanto, a gente pegando alguns dados de Silma 2022, a gente vai ver que nem sempre essa declaração essa declaração não, essa definição, né, dada por Rocha Lima, ela vai ser coerente com exemplos dados por Silva, por exemplo. Então, na primeira frase, as pizzas de chocolate eu comi. Claro que aí, para que nós pudéssemos fazer esse tipo de construção, deveria haver um contexto discursivo pragmático. No entanto, essa sentença é totalmente gramatical, ela é uma sentença possível. Então, as pizzas de chocolate, na verdade, aí a gente tem um clássico exemplo de topicalização, né? As pizzas de chocolate seria o objeto direto do verbo comer, e esse objeto direto ele foi deslocado para o início da sentença. Então, na ordem canônica, essa frase estaria como: eu comi as pizzas de chocolate, né? Por questões pragmáticas discursivas, eu coloquei para o início da sentença. E aí, se o sujeito é o ser sobre o que se faz uma declaração, então aquilo que a gente está fazendo uma declaração é sobre as pizzas de chocolate. No entanto, se a gente perguntar para o aluno se as pizzas de chocolate é o sujeito da sentença, claramente ele vai dizer que não, né? Porque o sujeito fica muito nítido para a gente que é o eu, que é aquele que estabelece uma concordância com o verbo da frase, que no caso é comer. Então a gente pode ver aí que falar que o sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração não foi aplicável para essa sentença, que topicalizada. Na segunda sentença, foi o meu celular que a bateria acabou. Essa sentença, novamente, teria que haver um contexto discursivo. No entanto, ele é gramatical. Isso aí a gente tem um exemplo de foco, né? Foi o meu celular que a bateria acabou.
o sintagma que está sendo focalizado é o meu celular. No entanto, ele é a declaração, né? Você que se faz a declaração. No entanto, o meu celular é o sujeito da sentença? Não. Na verdade, o sujeito da sentença é o sintagma, a bateria. Então, mais uma vez, os dados, né, não são compatíveis com a definição apregoada por Rocha Lima. E a última frase, neva em São Paulo, a gente está falando de São Paulo, é o ser, né? No entanto, neva em São Paulo não é o sujeito. Até porque as próprias gramáticas tradicionais, quando olham para essa frase, por exemplo, vai falar que é uma oração sem sujeito, uma vez que o verbo nevar, ele indica fenômenos da natureza e, portanto, é uma oração impessoal. Então, a partir desses dados, a gente pode ver que, em nenhum dos três casos, a definição é defendida de sujeito por Rocha Lima foi aplicada. Então, a gente precisa de outras ferramentas linguísticas mais inovadoras, mais empíricas, que possa dar conta desses fenômenos da língua. Ou seja, essas frases são super aceitáveis e nós poderíamos é, fazê-las no cotidiano, né? Produzi-las no cotidiano. Bom, e aí entra a cartografia sintática, que, de acordo com Tink, 2004, está emergindo de uma rica linha de pesquisa cartográfica que sugere que a estrutura da oração, assim como a de seus principais sintagmas, deva ser muito mais articulado e talvez mais importante do que isso, rigidamente fixa entre as línguas. Sim, por quê? De acordo com a cartografia, essas projeções funcionais, que na verdade eles vão expandir, né? Bom, se uma vez lá em 86 o Chomsky vai falar que, além de uma zona temática, que é a de VP, onde se estabelecem os papéis temáticos e a saturação de predicador, argumento, há projeções funcionais como IP, que seria responsável pela flexão, e CP, que estaria ali no limiar entre o escopo da sentença e questões discursivas, a cartografia sintática ela vai falar que a estrutura da oração é ainda mais articulada do que pensou no Chomsky em 86. Então, é super importante isso, porque nessa configuração, por exemplo, em 97 de Riese, haveria uma projeção específica para tópico e foco e depois sujeito. Né? Então, ele coloca aí o tópico e o sujeito em posições distintas. E eles são distintas, né? Pelas próprias características que eles possuem. Por exemplo, o sujeito ele precisa estar totalmente em concordância com o verbo. Já o tópico, o foco, não necessariamente precisa estar. E, portanto, eles são diferentes e devem estar em posições totalmente distintas. E aí eu trago como discussão, como importância da gente falar sobre a aprendizagem linguística ativa, né, da professora Heloísa Pilate, da UNB, que na verdade tenta aproximar, né, os resultados das pesquisas em linguística da universidade, né, as práticas de aprendizagem ativa, né, e os princípios de aprendizagem. Então, como a gente pode reunir isso tudo para que o processo de ensino-aprendizagem possa ser mais profícuo, mais crítico e que o aluno ele consiga analisar criticamente os dados linguísticos, né? Porque se a gente está assumindo que o aluno ele tem uma gramática internalizada e, portanto, ele sabe português, ele sabe gramática, ele precisa ser crítico dos dados da língua e ver e perceber que a gramática tradicional, por exemplo, ela não dá conta desses fenômenos. E há, além disso, pesquisas linguísticas que investem, né, em conceituações mais precisas do que vinha a ser tópico, do que vinha a ser tópico e do que vinha a ser o sujeito da sentença, né? E aí eu trouxe como exemplo um livro, né, da Heloísa Pilate, Linguística, Gramática, Aprendizagem Ativa, que vai apregoar justamente essa criticidade no ensino da língua e que o aluno seja agente no processo de aprendizagem, né? Que ele consiga coadunar o conhecimento que ele já tem de gramática para refletir
criticamente sobre os fenômenos da língua, né? E além disso, eu trouxe um material manipulável, né? Foi criado pela Gramaticoteca, que é da Heloísa Pilate também, para ensinar crase, né? Ou seja, o aluno ele não só ele não memoriza mais regra, na verdade ele entende o porquê, por exemplo, em determinados contextos há crase e em outros contextos não há crase. Um outro exemplo, feito por mim de material manipulável para ensino de expressões idiomáticas, né? E aí eu deixo como sugestão da gente pensar, quando a gente leva para educação básica, qual material manipulável, por exemplo, nós poderíamos criar para que a gente possa evidenciar para o nosso aluno que o sujeito nem sempre é o ser sobre o qual se faz uma declaração e que vai depender da frase. Portanto, é preciso que a gente invista em análise linguística, né? Para que o ensino seja mais consciente, que a gente possa exercer a metacognição do aluno, né? E, sobretudo, que a gente possa investir, né, no aprendizado mais crítico. E aí a conclusão a que a gente chega é que as gramáticas tradicionais elas são incoerentes e inconsistentes quando elas vão tentar, por exemplo, definir o que é sujeito. E, portanto, a gente precisa de um ensino de sintaxe, de gramática, mais crítico, que a gente possa mais analisar a língua e que a gente possa compreender que o aluno ele já possui uma gramática inata bem assentada, né, no cérebro dele, e também entender, e aí eu convido a todos para que a gente possa elucidar questões sintáticas que são ainda objetos de grandes debates, né, como concordância nominal, concordância verbal, e que a gente possa vislumbrar, né, um grande caminho sobre o programa cartográfico, que parece ser uma linha de pesquisa que está aflorando e que pode muito contribuir com o ensino de gramática na educação básica. Muito obrigado, essas são as referências, e deixo aqui o meu agradecimento e meu e-mail